história da sociedade até os nossos dias. E a história da luta de classes. E aí? Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos começando agora e vamos desvendar esses fantasmas que andam por aí nos assombrando. Tá chegando os caçadores de fantasmas. Chegando aí na Ghostbusters. Na hora marcada. Estamos ao vivo! Das nossas casas, obviamente. E aí, professor Lucas? Quanto tempo? E aí? Para variar, minha internet já tá falhando. Tu viu só? É, só para dar uma variada. Muito bem. Recados aí, alô pra galera que tá chegando. O pessoal tá chegando. Já vi que entrou uma galera. A galera já dizendo que tá com saudades. A saudade só aumenta, né? Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Galera aí perdeu a introdução, mas depois pode rever, né? Não perca o minuto inicial dessa live, né? Eu não vou fazer isso de novo. Eu acho que vale a pena. Muito bem. O pessoal vai chegando aí. Não, então, tem que ser uma vez na empolgação. Exatamente. Bom, então, hoje nós vamos falar de fantasma, né, professor? Eco, aquele velho fantasma, né? Eu não sei se o pessoal acompanhou aí durante a semana. O nosso questionamento ali era: que fantasma é esse, né? Nossa divulgação. Exatamente. E é um fantasma que vem perseguindo aí muitas pessoas desde o século XIX, né, cara? Pois é. Um fantasma que é muito pouco entendido, né? Exatamente. Então, hoje, né, já que a gente se habilitou aí a desbravar esse mundo oculto dos mitos e fantasmagóricos e submundo aí estranho, né, vamos tentar ajudar o pessoal a entender aí que, como no desenho do Scooby-Doo, né, o fantasma sempre tem alguém disfarçado. Exatamente. Né? Quando tira lá o capuz, tem alguém lá, né? Inclusive, eles lá no desenho sempre dizem, né? O fantasma sempre é uma pessoa. Quem será essa pessoa? Hoje, então, o professor Lucas aí, professor mestre em ensino da história, vai nos dar uma aula aí sobre esse fantasma. Vai nos ajudar aí a desmascarar esse fantasma, certo? Então, né, vamos aguardar lá, que eu acho que o professor Lucas tomou um leve tombo, mas ele vai voltar logo em seguida e vai começar a nos falar sobre esse fantasma terrível que vem no nosso território brasileiro há um tempo, né, nos perseguindo e nos incomodando. Voltei? Voltou? Maravilha. Voltei. Eu estava comentando aqui com o pessoal, enquanto isso aí, falando um pouquinho mais sobre esse fantasma e dizendo que hoje é a vez do grande professor Lucas, aí, mestre de História, nos falar um pouco, né, dessa parte teórica aí para a gente compreender e acabar com esse medo de fantasma, professor. Vamos lá. Enquanto ele não volta, eu vou cumprimentando o pessoal que está entrando aí, né, tudo bem aí? Um abraço para todo mundo que está vindo, que está chegando ali. Eu já vi alguns ali, o Clark, a Ana. Quem mais está chegando ali? O pessoal vai cumprimentando, vai dando seu alô, que a gente vai entrando em contato, certo? Vamos ver, acho que agora parece Conectou que de voltou. novo. Ok. Eu vou tentar ir com a minha 4G aqui, eu acho que vai ficar melhor, porque a internet de casa não rola. Beleza. Enquanto eu percebi ali, eu fui assustando um pouco o pessoal, mas agora tá beleza. Então tá. Eu acho que nós vamos começar, então, tentando fazer uma retrospectiva histórica, lembrando sempre qual é o nosso intuito aqui no canal, né? Não é
a gente dar uma aula universitária, mas também não é ficar muito raso, né? É a gente ir devagarinho mergulhando e entendendo os processos. Então tem gente aí que já ouviu falar disso aqui, que já conhece, e tem gente que nunca ouviu, ou tem gente que não entende, e é essa a ideia que nós vamos tentar trazer. Pelo menos na primeira meia hora, sim, para depois a gente poder abrir para um bate-papo mais tranquilo. Então, antes de falar do fantasma, que está todo mundo imaginando, a gente tem, esse fantasma foi criado por um motivo, né? E o principal motivo de ter nascido esse fantasma se chama liberalismo político e liberalismo econômico, né? Que é uma corrente teórica que surge junto com a Revolução Francesa, né? Enfim, com o Iluminismo, né? E todo aquele processo do século XVIII, de todas as revoluções burguesas do século XVIII. Então, o liberalismo ele se divide em duas correntes, basicamente, o liberalismo político e o liberalismo econômico. E tem diferenças, por exemplo, aqui no Brasil, quando os políticos aí, não só o Bozo, mas os outros que concorreram, por exemplo, na eleição de 2018, falavam muito sobre isso. Eu sou liberal na economia, mas não nos costumes, né? Como assim? Então aí que a gente vai conseguir entender essa divisão de liberalismo político e liberalismo econômico. No caso do liberalismo político, ele surge lá no século XVIII como uma ideia positiva, no sentido de que existia o absolutismo monárquico, existia toda uma conexão das relações políticas administrativas junto com a igreja, né? Principalmente aí o caso da Igreja Católica, mas em alguns países também a Igreja Protestante. E aí, então, se falava em liberdade total, né? Acabar com o Estado, ou o Estado se tornar mínimo, e aí tem vários teóricos, não é o caso da gente discorrer sobre todos, mas então o liberalismo político ele era favorável principalmente à divisão dos poderes e o direito à vida, ele era favorável à ideia de propriedade privada e de liberdade de expressão. Até aí, isso ainda continua existindo até hoje, né? A gente tem ainda vários aspectos dessa política inicial lá do liberalismo que ainda são aplicadas hoje. No caso econômico, eles eram a favor, então, da não intervenção do Estado na economia, né? E na relação do patrão com o empregado. Quer dizer, o dono da fábrica, o dono do comércio é que tinha que regular sua relação com o seu empregado e não o Estado criar regras para isso. E, além disso, falava do livre comércio, né? E da livre concorrência. E aí vem alguns teóricos como John Locke, Montesquieu, o Adam Smith, né? O Adam Smith trazendo, inclusive, a ideia da mão invisível do mercado, né? É quase um fantasma que estaria atuando ali para regulamentar o mercado, quer dizer, o mercado se regula. Bom, isso cria, no século XVIII, que é o século dessas revoluções burguesas, cria grandes problemas com o advento da Revolução Industrial. Se eu estiver indo muito rápido, o pessoal pode pedir também para eu acalmar, né? Mas, enfim. Acho que tá indo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá de boa? Tá. E aí, então, com esse aspecto crescente da Revolução Industrial, principalmente nas sociedades europeias, né, num primeiro momento, e depois no século XIX isso se expande para o restante do mundo, atingindo as Américas, a Ásia, enfim, nós temos a tentativa de aplicação desse tipo de ideia, né, do liberalismo político e do liberalismo econômico. Acontece que os teóricos do liberalismo, e aí é uma visão minha e do Pedro, e nossa, né, e dos teóricos que a gente estuda e que a gente vai falar daqui a pouco, esses caras esqueceram de prever que existe aí a problemática que está em torno da desigualdade, né? O processo de que, se não existe uma regulamentação, se não existe Estado para regulamentar, né, cria-se desigualdade. Por quê? Porque existe uma peça fundamental no processo econômico que se chama lucro, né? E aí, então, os trabalhadores não tinham regras, não existia uma regra universal, né, nem dentro dos países, e esses trabalhadores, então, eram explorados, enfim, e acaba ocorrendo
que no século XIX, esses trabalhadores, o que se chama de proletariado, esses trabalhadores viviam em condições análogas à escravidão, né, trabalhando lá 12, 14, 12 horas por dia, em alguns lugares mais, crianças trabalhando em fábrica, né, sem nenhuma regulamentação para isso, mulheres grávidas, enfim, e a remuneração muito baixa, né? Então não tinha nenhum tipo de regulamentação, de legislação nesse sentido. E aí o que acontece? Acontece que surgem pessoas, né, nesse processo, que vão começar a tentar se opor e dar uma outra visão para todo esse processo, né? E essas pessoas, então, vão ser chamadas de socialistas, né? O socialismo, a palavra socialismo, ela surge numa publicação jornalística na Inglaterra, ainda no século XVIII, e depois alguns teóricos vão se apropriando disso. A gente tem alguns teóricos, como, por exemplo, Charles Fourier ou Robert Owen, né, que são teóricos que, em sua maioria, vão tentar flexibilizar um pouco esse processo todo, criando algumas regras, né, para que a sociedade pudesse se desenvolver de uma maneira mais justa. Então, eles vão, por exemplo, criar a ideia de pequenas sociedades, né, com os falancérios, no caso do Fourier. O Robert Owen, vai criar e vai defender a ideia da cooperação, né, que hoje tem sido abordada de novo. Inclusive, aqui em Santa Maria, a gente tem a feira lá da irmã Lourdes, né, que fala um pouco sobre isso, né, de cooperação. Então, ele faz isso, só que tem, de novo, são questões que estão conectadas dentro de uma bolha, porque o Robert Owen, por exemplo, ele era um industrial e ele propôs isso dentro das indústrias dele, né? Então ele fez com que os trabalhadores se organizassem, criassem as cooperativas de trabalhadores, mas ali dentro daquela fábrica especificamente. E isso não era algo viável de expandir para outros enfim, para outras fábricas, para se tornar uma política de Estado, né? E esses pensadores vão, aos poucos, né, continuar com essa ideia e vai começar a se construir uma ideia de política de trabalhadores. E aí nós vamos ter o surgimento do que vem a se chamar depois de socialismo científico, né? Que é o advento das ideias do Marx, né, junto com o Engels, né? E aí nós vamos ter o surgimento do chamado socialismo científico e depois também chamado de comunismo, né? Que são esses teóricos aí, principalmente, né? O Marx e o Engels, que vão fazer com que surja essa nova teoria. E aí nós apresentamos o nosso fantasma. Agora tinha que ter uma luz. Né? Chegou o fantasma! Tá aí o fantasma, né? É o fantasma do comunismo, né? Então, o que o Marx... Junto com o fantasma vem os caça-fantasmas, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que o Marx vai ter de especial, então, nesse processo, né? Eu não estou falando aqui, esqueci de falar antes do Marx, falar dos anarquistas, né? Principalmente o Proudhon, que era um socialista, que influencia, Joseph Proudhon, ele influencia, inclusive, o pensamento do Marx, mas depois ele acaba saindo dessa linha e vai ser classificado como um anarquista, um dos primeiros anarquistas. E um outro cara que é um dos teóricos fortes desse período, que é o Mikhail Bakunin, né, que inclusive vai ter uma rixa muito grande com o Marx, enfim, eles vão se atacar lá no período, né, eles são da mesma época, e aí vão ter essas rusgas. O anarquismo, basicamente, ele se aproxima do socialismo, né, e ao final ele é quase que um comunismo. Só que o que acontece? O anarquismo ele busca a tentativa de derrubada do Estado quase que de maneira automática, né? Não é trocar um Estado por outro, como no caso do Marx. O Marx vai dizer isso. Quer dizer, nós temos que fazer uma revolução do proletariado. Os trabalhadores têm que assumir o poder e criar
um Estado, então, proletário, e a partir disso criar consciência, enfim, chegar depois a uma sociedade comunista, né? Bem, então, basicamente é isso. E aí nós chegamos no Marx, né? E aí o Marx demanda um pouquinho mais de atenção, inclusive lembrar quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, que ontem foi comemorado o aniversário do Karl Marx, né? Seria o aniversário de nascimento do Marx. A gente até fez algumas postagens aí. E o Marx é um cara que hoje é muito perseguido, né? E foi perseguido durante toda a história, o pensamento marxista. Mas hoje, especialmente aqui no Brasil, ele vem sendo muito perseguido, né? Nos Estados Unidos, com o Donald Trump, também na Inglaterra, né? Com as políticas do primeiro-ministro, enfim, em alguns outros países europeus. E ele é perseguido por quê? Justamente porque a teoria dele fomenta um processo de transformação do status quo, né? Daquilo que está comandando a sociedade. Então, basicamente, o Marx vai trazer estudos baseados na economia, né, e na história. Mas vale lembrar que o Marx ele é um filósofo, né? A teoria marxista, a teoria do Marx em si, ela parte da filosofia, né? Enfim, lá da filosofia grega, ele vai trabalhar com vários filósofos, inclusive a dissertação de mestrado do Marx, ela traz o Epicuro, né, que é um filósofo grego, enfim, e aí ele trabalha com a questão da felicidade, a gente pode trazer alguns aspectos nesse sentido. E depois ele vai chegar a uma teoria um pouco mais complexa, que é a teoria comunista, né, trabalhando e já construindo nesse meio o materialismo histórico, que é um materialismo dialético, né, criticando Hegel, que é um outro filósofo. E, por último, então, ele vai trazer a teoria que é a mais consolidada, que é a teoria do capital, né? Que está lá no livro Capital, que é a principal obra do Marx, né? E aí a gente tem essa diferença, né? Do jovem Marx, inclusive tem os livros, eu não sei se eu estou com eles aqui, não estão aqui. E mas o velho filme Marx... também, né? Isso, o filme está inspirado na ideia do jovem Marx, que está lá atrás do livro. E depois tem o livro Velho Marx. Por quê? Geralmente se divide isso, né? Quer dizer, o Marx ele tem pelo menos duas fases bem marcadas, né? A fase da juventude, até onde ele cria o Manifesto do Partido Comunista com o Engels, e depois a fase mais adulta, né? Mais onde ele vai desenvolver uma teoria do capital. É importante também a gente perceber que o pessoal que se diz capitalista, hoje todo mundo diz, eu sou capitalista, eu vivo no capitalismo. E o Mário aí critica o marxismo cultural e toda essa coisa. Na realidade, a teoria do Marx ela é uma das fundadoras do capitalismo como a gente conhece hoje, né? É a análise que ele faz lá no século XIX que vai permitir com que a gente entenda o que é o capitalismo e mesmo a estruturação do capitalismo em cima da obra dele, né? Uma informação importante e uma reflexão importante é a gente pensar que, por exemplo, o Marx sai da Alemanha, depois vai para a França e tal, ele acaba indo viver na Inglaterra, né? Lá ele recebe apoio, inclusive, do parlamento inglês, né? Recebe acesso livre aos acervos lá para poder pesquisar, fazer a obra dele. Quer dizer, aí a gente pode pensar um pouco no que estava acontecendo naquele período. Os ingleses, principalmente a Inglaterra, mas a Europa de maneira geral, eles precisavam de políticas que propiciassem uma melhor vida para os trabalhadores, porque o que eles começaram a perceber? Se a gente explorar demais os trabalhadores, vai acontecer o quê? Vai acontecer que logo em seguida nós não vamos mais ter trabalhador, porque as pessoas morrem nas fábricas. Então eles vão fomentar esse desenvolvimento de um trabalhismo, né? Claro que é muito cedo para falar de trabalhismo, no caso do PTB, do PT, do PDT aqui no Brasil, né? Mas já era uma ideia de construção de teorias que auxiliassem no desenvolvimento, então, da política, enfim, da política para os trabalhadores.
Não sei se tu quer falar alguma coisa, questionar. Não, por enquanto eu acho que está sendo bem construído assim, a ideia, né? Eu acho que assim, quem está nos acompanhando, eu acho que está conseguindo a fazer uma certa, até uma linha do tempo, né? Um pensamento de onde vêm as ideias, como elas vão se construindo, que não é, Exato, a gente propôs falar de fantasma, né? Ele não surge, né, do nada, ele tem um desenvolvimento, ele tem um ponto de partida, e ele vai tendo exatamente, também distorções, né? exatamente. Conforme esse tempo vai passando, essas ideias aí vão passando por outros teóricos que vão colocando os seus pensamentos, vão distorcendo algumas coisas, né? E Exato. faz parte de um sistema econômico. E é importante também a gente perceber que o Marx fala assim, o, o socialismo que ele propõe, o comunismo que ele propõe, só pode nascer de uma sociedade capitalista, né? Não tem como nascer de uma sociedade, enfim, ele não vai surgir, por exemplo, de uma sociedade feudal, né? Ele só vai surgir a partir de uma sociedade capitalista ou industrial, né? Bem, e aí para falar do Marx, assim, de linhas gerais, né? O Marx tem uma teoria que é a teoria base dele, que é o materialismo histórico. Tem inclusive um livro do Cohen, que é um autor norte-americano, que fala justamente sobre isso, a teoria da história de Karl Marx, né? Ele faz uma defesa dessa teoria. É um livro bem recente, agora dos anos 2000. Esse livro, depois a gente pode listar os livros ali na página também, né? Sim, sim. Tem várias indicações aí. Mas ele faz uma defesa e vai trazer várias questões. Então, como o Pedro começou aí, por exemplo, a questão do vídeo falando lá da luta de classes, né? Então, nós temos um dos aspectos é esse, quer dizer, toda a história da humanidade para o Marx, ele chega a escrever isso, é a história da luta de classes, né? Então, isso é uma questão. Ele vai focar principalmente na burguesia e no proletariado, e aí vai ter esse conceito do que são classes sociais. Depois o Marx traz o conceito de mais-valia, que é um conceito que demanda que tem, na realidade, uma falta de entendimento desse conceito aqui no Brasil, porque a tradução dele não é muito boa, né? Mais-valia. Ele pode ser traduzido como mais-valor ou agregação de valor também. Essa Dá mais-valia para dar é um das exemplo primeiras mais traduções. prático sobre isso também, é interessante, né? Como é? Dar um exemplo disso, né? Sobre a mais-valia, assim, o que é Ah, isso, sim, né? sim, sim. Vamos tentar, de Porque repente, traduzir isso aí de uma forma mais prática. porque na realidade essa tradução vem do espanhol, né, aqui para a América Latina, e o Brasil aqui para o português foi traduzido do espanhol. Hoje a gente tem traduções diretas do alemão, só que acaba ficando ainda essa ideia, já é um conceito que está consolidado, então o pessoal usa ainda mais-valia, né? Mas a mais-valia basicamente O é... que seria isso aí, professor? Na Hã? prática, como é que eu enxergo a mais-valia? Como é que eu enxergo Tá. essa mais-valia A aí? mais-valia ela está próxima do lucro, próxima do lucro. Quer dizer, eu vou ter dentro de uma fábrica, vamos pegar a fábrica porque é o que o Marx falava, né? Mas eu tenho dentro de uma fábrica, então, os insumos para poder produzir, né? A matéria-prima. Eu tenho um maquinário e o desgaste desse maquinário, por exemplo, né? Vamos lá, eu estou produzindo lápis, né? Ou, sei lá, lápis. Então, eu vou produzir um lápis, eu preciso de borracha, eu preciso de madeira, o metal para prender a borrachinha aqui, o grafite, né? Isso tudo a gente vai chamar de insumo. Então, tem essa primeira parte. Depois, nós temos o maquinário que produz o lápis, e esse maquinário precisa de manutenção, né? Depois, nós temos, junto com isso, a tecnologia, mas tem a mão de obra, que é o trabalhador, né? Aquele que está ali fazendo com que a fábrica possa funcionar. Tudo isso vai gerar um produto, né? Tudo isso vai gerar o lápis. E o lápis vai ser, depois, colocado no mercado. Então, eu já vou para um outro aspecto, que é também a distribuição desse produto, né? De toda essa conta, quer dizer, existe uma conta feita em cima de tudo isso
eu tenho custos de produção, né, que vão ser repassados depois lá para o consumidor final, e o saldo disso tudo, né, ele se torna a teoria da mais-valia, aquilo que eu consegui agregar valor a algo. Porque é interessante na teoria do Marx é que o Marx parte da ideia do trabalho, né? Isso é uma ideia filosófica, não é o trabalho fabril, não é o trabalho que a gente entende hoje, né? Mas é o trabalho primevo. Como ele é um filósofo, ele vai lá na origem e vai pensar que nós, seres humanos, transformamos o mundo a partir do trabalho. O que quer dizer isso? Quer dizer que para fazer uma ferramenta lá na pré-história, se empregou trabalho ou não? Né? Um homem de Neandertal lá, ele aplicou trabalho. O que é o trabalho, então? É transformar a natureza. Né? Eu transformei a natureza, algo que estava lá natural, e usei isso a meu favor. Esse saldo disso, do que isso me propõe, seria mais ou menos a mais-valia. Né? Então não é o lucro do capitalista, é um pouco diferente disso. Não sei se fica mais ou menos organizado. Porque depois o Marx muitas vezes a gente escuta essa palavra, lê essa palavra, vê outras pessoas falando essa palavra, mas às vezes a gente precisa traduzir ela de uma forma mais prática, assim, com um exemplo, né? Exatamente. Até mesmo para ajudar assim, alguns alunos que a gente tem aí, né, assistindo, que são do ensino fundamental também, às vezes é uma palavra que fica difícil de ter um entendimento. Né? Eu acho que a gente sempre teve essa preocupação de conseguir traduzir essas coisas para uma linguagem que fique acessível para todos os... exatamente. E na realidade, assim, se a pessoa... um grave problema, né? Um grave problema que às vezes a ideia é muito boa e se ela sair da teoria e virar prática é muito boa, mas a pessoa não compreende e aí ela passa a odiar e aí vem alguns terceiros e falam que isso é ruim, que isso vai te prejudicar, e aí começa novamente a nossa ideia lá do fantasma. Né? Exatamente. Eu ia colocar, inclusive, assim, quem não se aprofunda no estudo de marxismo, estuda ou já estudou Marx, assim, superficialmente, fica dentro desse conceito muito raso, né? E aí os caras criam, por exemplo, a ideia do marxismo cultural, né? Como se hoje a cultura tivesse sido aprendida por Marx, né? Marx prendeu a cultura e nós vivemos uma coisa, não, isso é uma coisa muito louca, né? Não, Marx não tinha nem como prever alguma coisa parecida naquele período, porque, enfim, hoje a gente tem uma dinamicidade na comunicação que é completamente diferente. Mas eu acho que ainda tem duas questões importantes, eu sei que já foi meia hora, mas duas questões importantes. Uma outra, além da mais-valia, é a questão da alienação, né? Alienação em Marx. O que é alienar, né? Por que as pessoas chamam os outros, esse cara é um alienado, né? O que quer dizer isso? Então, para a gente tentar entender mais ou menos, né? Eu compro um carro financiado no banco, esse carro no documento lá, né? O documento do carro que vem para a gente poder circular, e está escrito lá, carro alienado até tu conseguir pagar toda a tua dívida. Né? O carro está alienado ao banco tal, né? Que foi onde tu fez o financiamento do carro. Esse carro não pensa, então? Hã? Esse carro não pensa? Tipo isso. Será que ele não pensa, né? Não, é que o carro está alienado ao banco, quer dizer, ele é teu, tu usa ele, mas ele continua pertencendo ao banco durante um bom tempo até tu conseguir quitar esse valor, né? A gente pode pensar assim, o Marx falou em alienação pelo capital, quer dizer, quando o capital aliena as pessoas, né? Então, assim, nós, por vezes, somos alienados por uma propaganda na televisão, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo, quem foi meu aluno sabe, o exemplo da propaganda de margarina, né? Onde eu vou estar alienado pela Doriana. Como assim, professor? Está sendo alienado pela Doriana? Não, ou qualquer outra. Mas qual é que é o cenário de uma propaganda de margarina, né? Desce o pai da família, desce uma escada numa casa muito bonita e tal. A mesa do café está posta com um café maravilhoso. Tem ali bolo, pão quentinho, saindo fumacinha.
os filhos já estão prontos para ir para a escola, a mulher do cara que desceu está lá esperando ele para tomar o café. Geralmente atrás geralmente atrás tem uma janela de vidro e no fundo um quintal lindo, maravilhoso, com sol, um cachorro, geralmente é um border, esses labradores, né, correndo no fundo. O que isso está fazendo? Porque isso, o que tem a ver com alienação? Isso está fazendo com que tu perceba a vida ideal ali, entende? Aquela ali é a vida ideal. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai tentar buscar aquilo ali. Nesse momento tu está alienado, porque tu não está enxergando a realidade, né? E aí eu daria para fazer uma analogia com o mito da caverna do Platão, por exemplo, né? Como eu disse que o Marx é filósofo, ele busca nos filósofos isso, dá para fazer uma analogia aqui, que quem não conhece o mito da caverna pode dar uma pesquisada rapidinho no Google, aí é bem simples, não vou explicar isso. E por último, o que eu gostaria de falar dessa parte é a questão do fetiche da mercadoria, né? Que não aparece muito, que o pessoal não fala muito sobre isso, mas o fetiche da mercadoria, ele vai, na realidade, vai criar uma ideia de coisificação, né? Nós, seres humanos, coisificamos as nossas relações. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu transformo o mundo com trabalho e crio um produto. Está aqui o produto, né? Esse produto, ele passa a me pertencer e ao momento que esse produto aqui, ele já não tem mais conexão nenhuma com a realidade, lá da onde ele foi transformado, ele foi coisificado. Não sei se deu para entender. Isso acontece nas relações humanas. O cara, aquele machão, vai lá, pega e começa a namorar uma menina, né? E aí o que ele faz? É a minha namorada, né? Entende? E aí o que ele faz? Ele é o dono da namorada. Então ele tornou a namorada um objeto. A namorada lá tá coisificada. E é por isso que a gente tem, por exemplo, feminicídio, né? Porque isso está relacionado com a ideia do fetiche que o Marx está falando da mercadoria. Eu estou largando isso para as relações humanas, mas é o mesmo conceito, a mesma ideia, né? É um fetiche que eu crio por algo, e aí teria que ver lá falar a palavra fetiche, né? Não é só a questão sexual, ela está ligada a outras questões, né? Então eu vou buscar aquele produto, satisfazer aquela minha vontade e ao mesmo tempo eu estou coisificando eu estou coisificando essa minha relação, né? Basicamente isso, né? E aí, cara, essa teoria toda, que a gente demoraria muito mais tempo para falar mais sobre o Marx e tal, mas eu trouxe só alguns aspectos, né? Mas a aula vai até às 10 da noite. Tá, então temos tempo. Na realidade, isso tudo está dentro da teoria, né, do Marx, tanto do jovem Marx quanto do velho Marx, e está dentro da base de sustentação do que vem a ser o comunismo, e aí a consciência de classe, né? A coisificação seria a apropriação de uma relação humana mercantil. Exatamente, né? Que quando eu me aproprio dessa relação, seja humana ou mercantil, eu criei um fetiche por essa relação e, ao mesmo tempo, eu coisifiquei essa relação. É basicamente isso. Mas isso está na base lá do que o Marx vai pregar, e aí o Engels junto, e depois outros teóricos também, no sentido de nós criarmos consciência, né? Consciência de classe. Hoje, na história, a gente fala muito em consciência histórica, quer dizer, eu saber quem eu sou, aonde eu pertenço, por que eu sou e por que as coisas acontecem assim. E aí a gente deixaria de ser alienado se nós tivéssemos toda essa consciência, essa perspectiva. E por que o comunismo vira um fantasma, então? Por que o comunismo é o fantasma que assusta as pessoas, né? Por dois motivos. Primeiro, porque o comunismo, ou a teoria que o Marx trouxe, ela
faz a gente pensar e faz a gente se libertar dessas correntes todas, né? E a gente perceber o mundo de uma maneira um pouco diferente dessa que querem nos vender. E a segunda é porque muita gente diz que o comunismo morreu junto com a União Soviética, diz que o comunismo morreu, que o Marx era maluco e que escreveu uma teoria que não existe e tal, porque o mundo que a gente vive é um mundo liberal, é um mundo que está baseado na Revolução Francesa e no Iluminismo, né? Então, aqui no Ocidente, principalmente, a tentativa aqui é sempre diminuir o Marx e o comunismo e o socialismo e tentar dizer que o que presta realmente é o liberalismo ou o neoliberalismo, né? Ou a social-democracia, enfim, né? E aí transforma-se o comunismo, então, em um fantasma. E aqui no Brasil, de maneira muito mais Mas a partir significativa. de quando isso? A partir de. Vamos botar uma data aí para o pessoal entender um pouquinho aí, porque fica parecendo desde quando isso, né? Desde sempre. Tá. Isso é desde que o Marx parou de escrever e publicou as ideias dele, e aí essas ideias vão tomar uma proporção grande com as internacionais comunistas, né, ou socialistas, que são as internacionais, são movimentos aonde o Marx participou da primeira e da segunda, né? Inclusive poderia procurar aí na sua playlist a Internacional Comunista, que é um menino bonito, imponente, né? Que é um movimento de união de trabalhadores e tal, que começam a reclamar desse mundo do jeito que está e querem mais direitos para os trabalhadores e querem que os trabalhadores tenham mais voz e mais participação, enfim, né? E isso tudo, enfim, vai criando esse fantasma, e aí eu acho que a gente pode focar mais aqui no Brasil, né? E falar Mas do eu fantasma. gostaria de colocar só que tem um ponto, né, que é aquele momento ali da bipolaridade mundial, que eu acho que é importante colocar, porque ali esse fantasma ele cresce muito, né? Vamos Por meio fazer da mídia, assim, ó. né? Se tu me permite, vamos fazer uma trajetória aqui do Brasil rapidinho. E aí, quando chegar em 64, a gente puxa isso aí junto. Ok, Porque é o mesmo momento. Eu faço bem rapidinho aqui. bora lá. O fantasma no Brasil, ele tem uma tradição de um século, tá? Antes o Brasil era um império, até o final do século XIX. E aí o Brasil deixa de ser um império e passa a ser uma república, né? Mas com moldes com moldes ainda do império, né? Quer dizer, o Brasil continua tendo hoje dimensões imperiais, né? Então nós só temos a quebra da escravidão no final do século XIX, né? A substituição da mão de obra de imigrantes, aliás, de escravos por imigrantes europeus. Mas o status quo da sociedade, enfim, toda essa organização social, ela basicamente não se transforma, né? Continuam ainda os mesmos políticos, enfim, né, as mesmas famílias, e todo esse processo continua. E aí aqui no Brasil, em 1917, nós vamos ter uma greve, que é a greve geral de 17, e essa greve geral de 17, ela é movimentada pelo anarcossindicalismo, né? Que é um movimento que vem com trabalhadores italianos aqui para o Brasil, né? O anarcossindicalismo é um movimento dissidente justamente da Internacional Comunista, da Internacional Socialista, e na Itália ele se desenvolve muito forte. Enfim, então, vem para cá a greve geral de 17, que bate junto com o processo da Revolução Russa, né, de 17, e o comunismo tomando força. Alguns anos depois, a gente tem a criação do Partido Comunista do Brasil, em 1922, né? O PCB, aqui para quem não sabe, PCB, Partido Comunista do Brasil. Depois, lá na década de... Agora não vou mentir, mas eu acho que é na década de 60 eles se dividem, e aí fica o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né? Os dois partidos existem hoje, apesar do PCdoB ser mais forte que o PCB, né? Inclusive tem um livrinho, esse aqui, que conta a breve história do PCB, que conta exatamente a trajetória do partido aqui no Brasil, enfim, todo esse processo. Bom, e aí em 1935, a gente tem
o que se chamou, então, da intentona comunista, né? Os comunistas com o PCdoB, junto com o Luiz Carlos Prestes, que era já um militar de baixa patente, que participou do movimento tenentista, enfim, né, antes de 30. Mas em 35 eles tentam uma tomada do poder, né, do Vargas, e aí propunham a reforma agrária, o combate ao fascismo, né, a nacionalização de empresas estrangeiras, né, o não pagamento da dívida externa, quer dizer, coisas que a gente ouviu durante muito tempo, na última década agora aí, né, e que o PT solucionou em alguns momentos, algumas coisas, outras nem chegou perto de solucionar, enfim. Baseado nisso, em 1937, no dia 30 de setembro, o general Góes Monteiro faz um anúncio do que se chamou de Plano Cohen, né? Plano Cohen seria uma ameaça comunista organizada pela União Soviética que tentaria tirar o então presidente Vargas do poder. O presidente Vargas, então, toma uma medida e em 37 ele dá o golpe dentro do golpe, né? Que é a criação do Estado Novo. Por que está falando disso tudo? Porque aí, em 45, quando Vargas sai do poder pela primeira vez, ele sai desgastado, e lá nesse ano de 45, o próprio general Góes Monteiro vai a público e diz que o Plano Cohen foi um plano forjado. O governo, que estava perdendo, estava com descrédito, né, se alinha com o nazismo, o fascismo, né, e aí então cria um fantasma comunista, né, que vai tomar o poder e vai acabar com o Brasil. E naquela época os comunistas comiam criancinha e tal, né? E aí qual é a reação? A reação é criar, então, o Estado Novo, né? Em 1937. Ele dura até 45. Esse é o primeiro passo aqui no Brasil para a gente ter essa disseminação do fantasma do comunismo, né? E depois o caso mais clássico, e aí vamos aproximar do que eu estava falando, até porque nós temos só 15 minutos, é a ideia do golpe de 1964, né, aonde nós vamos ter também uma ameaça do fantasma comunista. Só que esse fantasma comunista aí não era mais o Partido Comunista, e era o Partido Trabalhista Brasileiro, né, o PTB, na figura do João Goulart, o Jango, né? O Jango foi eleito vice-presidente 2 vezes, e depois, então, assumiu o governo brasileiro pré-64, e trazia lá, então, a partir de 62 em diante, né, ele vai trazer ideias que estavam alinhadas com esse pensamento que seria comunista, que é aí a nacionalização das refinarias estrangeiras, a reforma agrária, né, a desapropriação de terras nas margens das ferrovias, das rodovias, né, de zonas de irrigação, enfim, e aí a melhoria do direito dos trabalhadores e tal. O que os militares fazem? Eles vão fomentar, não só os militares, mas como a sociedade civil também, e aí tem um livro importantíssimo, que é, não sei onde é que está agora aqui, onde é que está lá para cima, que fala sobre isso, a sociedade, a ditadura civil-militar brasileira, né? Porque isso não foi só algo idealizado pelos militares. Mas aí fomentam na sociedade brasileira que existe um comunista no poder e que esse comunista está querendo transformar o Brasil numa China ou numa Cuba, né? E aí é incrível, quem quiser pesquisar na internet imagens do período, elas são muito semelhantes às imagens que nós estamos vendo aí nos últimos anos, né? Aquela faixinha vai para Cuba, o Brasil não será uma nova Cuba, essa coisa toda, né? Culminando na Marcha com Deus pela Liberdade, que era uma marcha feita pela sociedade civil, apoiada pela igreja, né? Que foi no dia 13 de março de 1964. Então nós temos dois momentos aí. É a mesma história, tá? A mesmíssima. É. E aí a gente pode fazer analogias com o presente. Mas é importante, Pedro, e aí eu acho que tu pode entrar para finalizar a nossa live hoje, falando justamente sobre isso. A questão da Guerra Fria, né? A questão que é 64 é
está ali fervilhando a Guerra Fria, acabou a Segunda Guerra, União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, o Brasil, então, de novo com esse fantasma do comunismo, né? E aí nós temos essa polarização mundial que é bastante importante, eu acho que tu pode falar sobre isso aí. Certo. É só para deixar claro aí também, né? Porque esse momento aí da Guerra Fria ali, pós Segunda Guerra, né? Ele se aproveita muito da mídia, assim, os dois caíram agora. Pois é. Mas, É que se tu cai, os assim, dois caem. assim, a Tá. questão é da Guerra Fria que por meio de filmes mesmo, né, tu começa a fomentar, assim, que, ó, o indivíduo é assim, o outro indivíduo é assado, tu vai montando, né, um perfil de pessoas, e tá aí, né, dessa forma também tu vai colocando, vai imbricando na mente das pessoas que, olha, os comunistas vão roubar as tuas coisas. Só que aí tem o detalhe que talvez seja papel, né, nosso, assim, tá também desvendando que só um pouquinho, o trabalhador, ele por vezes se entende como os comunistas, né, que é esse fantasma, vem roubar as minhas coisas. Só que não se dá conta daí dessa questão da classe social, né, da luta de classes, exato, do Marx aí, do velho barbudo, né, onde ele coloca, tipo, você tem que entender em que ponto você está, né? Não é porque o cara é o gerente de uma loja que ele agora é o cara que vai perder as suas coisas, né? E outra, né? Eu acho que tu foi falando aí e vem esse ponto assim, o comunismo, professor, afinal de contas, ele existe ou ele não existe? Eu acho que tem que chegar nesse ponto agora e falar, existe ou não existe? Qual é o país comunista nesse mundo? Não existe, né? Não, não existe e não existiu. Nós criamos uma, uma narrativa, nós não, né? Mas o Ocidente criou uma narrativa falando de que existem, a União Soviética era comunista, a China comunista, a Coreia do Norte comunista, Cuba comunista e assim por diante, né? Mas não existe nada que a gente possa dizer que é comunismo. Não respeitando a teoria do Marx. Eu não Exato. falei antes, né, mas é importante. Existe hoje duas ideias. O marxismo são pessoas, são ideias, e aqui esse dicionário aqui tem vários pensadores. São pessoas que pensaram a partir do Marx, aí criaram o marxismo, né? Hoje se fala muito em ser marxiano. O que é isso? Não é marciano de Marte, é marxiano que estuda as teorias do Marx em si. Eu vou ler lá o Capital ou o Manifesto do Partido Comunista e vou interpretar o Marx, certo? Não vou interpretar os interpretadores do Marx, né? Então isso é bastante importante. Nós tivemos alguns estados socialistas, isso sim, né? Alguns bem-sucedidos e outros não. Tá. Então, eu acho que a nossa discussão aqui, a gente tinha também como objetivo deixar claro, né? Porque como a gente vai quebrar, como a gente vai ser o caçador do fantasma? Acho que deixar claro para as pessoas, né? Que assim, ó, não existe essa história do país virar comunista, porque historicamente, né, a gente fazendo uma análise aqui, né, de uma hora, muito corrida, né, rapidamente, mas dá para ver assim, ó, não existe, nunca existiu e dificilmente vai existir, né? Com o sistema que a gente Exatamente. tem, dificilmente vai existir. Mas aí Exatamente. agora eu tenho outra pergunta, já que a gente fala tanto em comunista, não existe país comunista, beleza? Mas existe pessoas comunistas, professor? Olha, ideologicamente, sim, né? Eu poderia dizer aqui, assumo isso tranquilamente, eu me diria um comunista, mas isso ideologicamente. Eu não tenho como viver de maneira comunista, né? Porque eu estou inserido dentro de um sistema que não é comunista, é um sistema capitalista, enfim, né? Existem pessoas que tentam aí fazer comunidades aqui. Eu sei que aqui perto de Santa Maria, na cidade de Agudo, o pessoal se reuniu, compraram uma fazenda e tem de uma aldeia, assim, que eles vivem, né? Tentam viver numa sociedade comunal e tal, mas eles estão inseridos dentro do processo do sistema capitalista em si, né? Então, para poder existir, e tem muitos comunistas aí que não concordam com o Trotsky,
mas eu acho que o Trotsky era o mais certo de todos. O que ele falava? Na revolução permanente, né? Ele dizia, nós temos que fazer uma revolução que não acaba, só acaba quando todo mundo estiver vivendo dessa maneira. E aí por isso que ele foi morto pelo Stalin, porque o Stalin queria o comunismo num só país, ou seja, o socialismo, né? O passo anterior ao comunismo, né? E aí falava em Estado forte e tal, Fidel Castro fez isso, a China faz isso. Até hoje isso não é comunismo, né? A Coreia do Norte faz isso também. Não é comunismo. O comunismo do Marx não pode ser confundido com a ideia de ditadura, né? Eu acho que assim, eu defendo muito essa ideia em Marx, né? E tem várias pessoas que defendem também. Tem outros que vão defender esse marxismo mais pragmático, e aí vão confundir as coisas, já vão trazer o Stalin, o Lenin e tal, que são importantes, que têm a sua contribuição, né? Mas não dá para confundir o que o Marx disse lá no início com tudo isso que se criou depois. É a mesma coisa de Cristo. Cristo é cristão? Não, Cristo é Cristo. O que os caras fizeram com a ideia de Cristo, bom, aí é problema dos caras, né? É problema Sim. de quem levou essa ideia adiante. É a mesma coisa com o Marx, né? Vamos colocar um panorama aqui, então, para a gente definir aí com o pessoal que está nos acompanhando aí desde o início e que foi entrando depois. País comunista, não. Não Agora, existe. Uma pessoa comunista, podemos encontrar. Ideologicamente falando, sim. Ideologicamente. Ok. Eu queria ler uma frase aqui, não é minha, né? Claro. É uma frase do Érico Veríssimo. Né? Algumas pessoas aqui devem conhecer e outras não. Se não conhecem, deveriam conhecer Érico Veríssimo, certo? Uma frase dele que diz assim: comunista é o pseudônimo que os conservadores e saudosistas do fascismo inventaram para designar todo sujeito que luta por justiça social. Essa frase é excelente, né? Ela é excelente. Só que eu acho ela excelente, mas tem que esclarecer. O cara que é social-democrata, ele está lutando por justiça social? Porque eu acho que tem uma coisa aí, não vai dar tempo de discutir hoje, mas eu botei na postagem na página lá, existe uma diferença em quem busca o nós e quem busca o eu. Né? Quando eu busco justiça social, tem que melhorar a vida dos pobres, porque os pobres... Mas o senhor vai deixar de andar de sei lá, é um SUV aí, a sua caminhonete? Não, né? Mas como é? Eu trabalhei para isso, minha família, o que é isso? Nós vamos ajudar os pobres, né? Então, tem essa questão aí que a gente vai levantar, né? O Marx falava em revolução proletária justamente por isso, porque ele dizia os trabalhadores que produzem, eles têm que estar no comando e fazendo com que os outros tenham consciência de classe, não fazendo o que o Stalin fez, né? O Stalin não fez isso, o Stalin tomou o poder, fingia que representava os trabalhadores e agiu como um fascista, né? A gente pode falar em fascismo na União Soviética. Então isso não é Marx, isso é Stalin, né? E as pessoas hoje jogam tudo no mesmo saco e fica por essas, né? Então é complexo. Gosto da frase do Veríssimo, né? Porque hoje é basicamente isso, quer dizer, até esse governador de São Paulo, o Dória, é comunista, o Moro agora é comunista, né? É complicado, né? Então assim, a política do Luciano Huck, tá dizendo o João ali, ó. É bem isso, é a caridade. Eu odeio caridade. Caridade cristã, para mim, é a coisa mais falsa que inventaram no mundo, né? Porque eu tapo o sol com a peneira e tal. E não é por aí. Então, é isso aí, né, cara? Eu sou comunista ideologicamente e tento trazer essa ideia marxista sempre que eu posso, né? Mas sempre voltando para o Marx e para coisas interessantes. Quer ver um livro aqui, ó? Esse livro aqui eu acho bom, indico. Por falar nisso primeiro aí, nós estamos encerrando já aí, professor. Mas olha só, eu achei que a tua estante era fake. Achei que era só o papel de parede. Eu troco em cada live o papel de parede, o fundo de tela. Eu achei que era o fundo verde aqui, mas não. Que bom que tem esse livro aqui,
esse livro, para acabar aqui, então, com a minha participação, ó, Norberto Bobbio, ele é um sociólogo italiano, que foi considerado marxista um tempo, depois não foi mais, e os caras ficam nessa putaria, não é, mas ele escreveu esse livro aqui, Nem com Marx, Nem contra Marx. É um livro super interessante, por quê? Porque ele traz críticas, assim como esse outro que eu falei da teoria da história do Karl Marx. Não é uma defesa do Marx, mas mostrando a festa marxista, mostrando que existem falhas, obviamente, na teoria do Marx. Ela é lá do século XIX, ele pensou coisas que talvez não funcionassem mesmo, e que hoje não funcionem. Mas a base do pensamento marxista bem lembrado, tia, eu vim com isso para cá, e agora os livros vão estar listados, mas eu vou, antes de terminar, faltam uns minutinhos, dar os parabéns ao professor Pedro, que está de aniversário. Eu já tinha dado os parabéns hoje, né, virtualmente, e agora virtualmente de novo, mas ao vivo aqui. Parabéns, felicidades. Muito obrigado. O meu aniversário foi na quarentena também, e aí fica difícil, né? Mas a festa vem. A festa vem depois da quarentena, né, Pedro? Parece que já mandou matar uma vaca. Vamos aguardar. Vamos juntar o pessoal da live. Muito bem. O Carlos Augusto ali está perguntando, ó, o outro é esse aqui, ó. A teoria da história de Karl Marx, uma defesa. Eu vou listar na nossa página. Esse livro aqui é um xodó. Isso aqui, quem trouxe para a gente trabalhar foi o professor Jorge Cunha, no mestrado agora, meu orientador. Fazer uma média. Eu sei que ele não está olhando aí, eu não acho que ele não está olhando, mas fazer uma média com o orientador, né? Então, e esse livro aqui é excelente. Excelente. Parabéns, professor Pedro. Muito obrigado. Desculpa não deixar o senhor falar hoje. O senhor estava de aniversário, tinha direito, mas quase não deixei o senhor falar. Eu estou achando que as coisas estão ficando estranhas. Coisas estranhas. Coisas estranhas. Eu acho. Tem coisas estranhas acontecendo. E acho bom o pessoal ficar ligado nisso. Muito bem. Exatamente. Rapidamente ali agradecendo o pessoal aí que está me mandando os parabéns. Muito obrigado para todo mundo. Um abraço virtual para todo mundo. O professor Lucas aí, que agora, né, me dedicou alguns segundos da sua hora de fala aí. Muito bem. Eu acho que o papo hoje era um pouco mais denso, assim, mais teórico, mas eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisas, né, que atrapalham a nossa vida hoje em dia, né? Acho que é muito importante a gente ter essas coisas bem claras. E esse é o nosso objetivo, né, principal aqui, certo? Então ali está encerrando, já está me mandando embora. Fica a nossa música final aí. Até mais, um abraço para todo mundo. Até a próxima, fiquem ligados. Triunfar.